Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 1º de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Mais cedo eu fiz aqui uma análise especial do Ibovespa, falando sobre o que esperar para a nossa bolsa no mês de junho. Então, se você ainda não assistiu, recomendo assistir após essa análise de fechamento pregão. Está aqui dentro do canal, análise publicada hoje no meio da tarde. Nessa análise de fechamento, eu vou falar aqui do Ibovespa, depois eu venho falando aqui de mini índice, mini dólar, na sequência PTR4, Vale 3, STBP3, ASB3, BBSE3, LWSA3, BBDC4, BPAC11, IP3, USIN5, MRFG3, CEMIG4, CCRO3, NTCO3 e VVB11. Ativos aí que basicamente vocês solicitaram para a gente aqui através dos comentários da última análise de fechamento do pregão. Então, se você tiver algum ativo que deseja que seja comentado nas próximas análises, escreve aqui embaixo, comenta aqui embaixo, também fala a respeito da análise. Se você quiser destacar algum ativo também, fique à vontade, o espaço aqui é seu. Eu vou rodar aqui a vinheta para iniciar a análise do Ibovespa. Você já aproveita esse momento para deixar também seu like, seu joinha. Isso nos ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal com outros investidores que procuram dentro do YouTube, por exemplo, um conteúdo de qualidade. Então aqui você pode encontrar esse conteúdo. Vou então rodar aqui a vinheta. Likezão aí, dedão aí no like, agradeço demais. Começando então pelo Ibov, dia basicamente no 0 a 0, mais 0,01, ou seja, começou num mês ali empatado. Então, de maneira geral, ainda temos o Ibovespa dentro de uma tendência de alta, até comentada agora há pouco na análise especial do Ibovespa. Então, a gente tem aqui essa tendência de alta, mas com processo de correção, que eu circulei aqui, ó, correção mais um tempo. Isso aumenta um pouco mais a chance de ter algo para cima, mas é lógico que se a gente ainda está dentro de um processo de correção desse movimento de subida. Se a gente tiver aqui algo mais relevante para baixo, um fechamento para baixo da média, para baixo da região desse topo anterior aqui, 109.774, que tende a funcionar como suporte em conjunto com a média, fechou abaixo desse patamar, gerou nova mínima e aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo e vai começar a se afastar, pelo menos a expectativa, reduzir a expectativa de podermos ver o Ibovespa ainda buscando a região de 113.900 até um patamar ali de 114.500, que seria a próxima zona de resistência do índice Ibovespa. Nos futuros, nós temos um dia que também 0 a 0, ainda está na última hora de pregão. Gráfico de 60 minutos, olha a bagunça aqui no gráfico de 60 minutos. Quando nós temos essa bagunça, significa dizer o quê? Quando é bagunça, que eu falo é topos no mesmo nível de preço, fundos, ou seja, uma tendência indefinida. Olha a média móvel de 13 períodos como fica. Ó. Então, quando isso acontece, o ideal são operações de fundo ascendente ou pivô de alta, no gráfico de 10 ou 5 minutos, não. Geralmente é entradas mais próximas possíveis, ou seja, na ponta vendedora, topo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, lá na região do 111, por volta de 111.700, fica mais, desculpe, 112.310 fica mais para se buscar operação na ponta vendedora. Para buscar a operação de compra, um cenário mais positivo seria abrir subindo e passar no mínimo a gerar fundo ascendente, já, ou seja, primeiro oscila acima de tudo, supera aqui, por exemplo, 112.440 e gera fundo ascendente no mínimo acima do 112.150. O ideal seria fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos acima do 112.310. Então, zona de resistência começa na faixa dos 112.150 e vai até um patamar de 310. Faixa de preço mais interessante para a questão de buscar a operação de venda seria a região de 210 até 220 a 310. A zona porque passa ali por um fundo, na região de fundo anterior. Região mais interessante entrou um movimento de subida no gráfico de 10 ou de 5 minutos, chegou aqui nessa máxima, perdeu a mínima, buscar uma venda tentando pegar um retorno do preço para a zona de suporte. Suporte esse que começa ali na faixa de uns 111.590 até 111.500, basicamente o mesmo preço, né? 580 aqui, 590, enfim, zona de suporte para o mini índice. Abriu caindo
e passou a gerar topo descendente abaixo pelo menos dos 590, no gráfico de 10 ou 5 minutos, beleza, dá para buscar a operação de venda. Lógico que ficar atento aí no suporte mais próximo dos 350, aqui, ó, que testou aqui e respeitou. Bateu aqui, fez um fundo, testou aqui e respeitou. Aqui para trás também era um nível de suporte, era um fundo ali atrás na faixa dos 210. Então essa região de 350 a 210 ainda é um patamar de suporte importante. O mercado veio para cá também, gerou um sinalzinho de alta, dá para arriscar a operação de compra tentando pegar algo para cima. Tentando pegar o quê? Um retorno do preço para a zona de resistência. Então operar dentro da congestão. Passou a gerar topo descendente para baixo das resistências, foco maior em buscar a operação de venda, gráfico de 10 ou de 5 minutos. E lembrando que amanhã, todos os dias na realidade, dentro do aplicativo aqui DV Invest, você tem a divulgação até umas 9h30 ali, o giro dos futuros, que falando de mini índice, mini dólar, atualizando justamente os comentários de hoje, já considerando a abertura do pregão oficialmente, tanto para o dólar quanto para o índice, para o mini índice e o mini dólar. E aproveitando que eu estou dando esse recado aqui, aproveito para também dar o recado que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem um link para participar da live comigo, restando basicamente 2 dias. Vai ser na sexta-feira à noite, começa dia 3, vai até o dia 6, lives aqui exclusivas comigo, gratuitos, para você aprender ao máximo de tudo que eu falo aqui e gradativamente fazer sua análise por conta própria e tomar melhores decisões. Logicamente, sempre pensando num prazo mais longo. Não é, na próxima decisão minha vai dar certo, não é isso. A questão é, com o passar do tempo, tomar melhores decisões. E lembrando que renda variável é focando um pouco mais, apesar de operações de curto prazo, o resultado você tem que olhar para um prazo um pouquinho mais longo, com mais operações que você realiza, olhando para o histórico mais longo de dados. Seguindo para a análise, eu vou falar aqui do dólar, que no dia de hoje está bem. Tá? Já tinha gerado um sinalzinho de alta ontem, que não conseguiu perder a mínima do candle já de alta, e aí superou a máxima ontem e hoje confirmando aí um bom candle de alta, uma alta de 1,5%, lembrando que ainda não fechou, mas está caminhando ali para a média móvel exponencial de 13 períodos. E olhando para um gráfico de 60 minutos, observe, abriu forte, estava congestionado, abriu forte, superou aqui essa máxima muito mais, abriu forte, gerou sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos acima dos 796, foco em compra. E aqui agora, Dalton, se abrir subindo, ainda dá para focar em compra? Dá. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, só fundo ascendente, pivô de alta eu evitaria. Acima dos 851, pelo menos acima dos 851. Abriu caindo, dá para buscar venda? Dá para buscar venda. Se perder essa mínima aqui, dá para tentar uma venda, tentando voltar ali um retorno do preço. Seja para um patamar de 833, a mínima aqui suporte 830, ou a média móvel exponencial 3 períodos no gráfico de 60 minutos. Então, abriu caindo, perdendo a mínima do candle anterior da última hora de pregão, que é essa que está acontecendo. Dá para se buscar a operação de topo descendente, preferencialmente topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Esse seria o foco aí se abrir caindo. Mas lembrando, o cenário está mais para cima, então ficar atento. Abriu caindo e gerou algum sinal de alta de novo, ou bateu na média aqui e gerou um sinal de alta, foco de novo em buscar operações mais na ponta compradora. Pelo gráfico de 10 ou 5 minutos, fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta. Mas se já abrir subindo, foca mais em fundo ascendente, para ter uma melhor relação com o retorno. PETR4, queda hoje de 0,13%. A ação segue dentro de um viés de baixa no curtíssimo prazo, curtíssimo a curto prazo. Perdeu o fundo ali anterior, está aqui patinando para ver se sustenta acima desse patamar, ainda sem nenhum sinal de alta. Poxa, Dalton, mas aqui não é um martelo invertido? Sim, é um padrão de reversão dos candles que o surgimento dele no final de um movimento de queda aumenta a chance de ter algo para cima, superar a máxima do candle anterior, seria a confirmação desse martelo. Então, se amanhã, pregão dessa sexta-feira, superar os R$ 30,33, máxima de hoje, desculpa, sexta-feira não, quinta-feira, superar, já estou querendo chegar na sexta, superar os R$ 30,33, cria uma expectativa de alta após esse padrão de reversão, de ter um movimento de subida. Resistência já vai estar em cima, média móvel de 3 períodos, mais um fundinho ali anterior na faixa dos R$ 30,70, por aqui assim, ó. Então essa seria a zona de resistência, 30,60, 30,70. Fechou forte aqui para cima, cria uma expectativa ainda melhor para cima. Mas por enquanto o viés é mais de baixo, olhando mais para baixo, lembrando que a projeção de queda desse topo duplo aqui, eu já falar fundo duplo, topo duplo, está localizada aqui na faixa dos 28,97, que chegou bem perto disso. Então ainda, até pelo gráfico semanal, ela pode corrigir ainda um pouquinho mais aqui,
para após isso gerar algum sinal de alta. Isso não é a certeza que vai gerar sinal de alta, mas o cenário dela é de tendência de alta no curto a médio prazo, olhando para um gráfico semanal. No diário já não é mais de alta, o curtíssimo a curto prazo aponta mais para baixo. Depois de Petro, Vale 3, que terminou o pregão bem hoje, ontem perdeu a mínima do que no anterior, posso testar essa resistência, ou seja, quem saiu ali da posição comprada no papel, hoje o papel vai lá e sobe, e você, nossa, porque eu saí da operação, é isso, mas você tem que tomar decisões do que acontece em média. Vai ter decisões que você vai tomar que não vai dar certo, mas o que acontece em média, se você aciona a sua saída aqui do papel e ela afunda, você fala, ainda bem que eu saí dessa posição, porque gerou um sinal de baixa após um movimento forte de subida em cima da zona de resistência. O papel ganhando força, 2,35% alta de hoje, fechando acima das duas resistências que ela tinha aqui, e agora caminhando para uma nova resistência. Onde é que tem nova resistência nessa ação? Tem uma aqui para trás, que ela está aqui em cima, basicamente, no gráfico diário ali na faixa de R$ 89,00, arredondando. E depois disso tem um gap aqui também que vai de R$ 90,00 até R$ 90,57. Seria o próximo zona de resistência. Então tem 89, 90 e 90,57. São as três resistências mais próximas do ativo. Compraria Vale 3 aqui para swing trade? Ainda não. Eu aguardaria um processo, alguma lateralização ou de baixa para buscar uma melhor relação risco-retorno para essa compra em Vale. Seguindo, vamos falar depois de Vale 3, vou falar aqui de STBP3. STBP3 encerrou nossa posição comprada, não bateu no stop original, é que reposicionamos o stop da operação. Eu reposicionei o stop da operação ao perder a mínima do pregão de ontem, que gerou e confirmou um topo descendente com um fechamento abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, por esse motivo, essa operação foi devidamente encerrada. Fechou abaixo da média, topo descendente, então já descaracterizou a expectativa de dar continuidade ao movimento de subida, porque já gerou um sinal contrário à operação e ainda confirmou esse sinal contrário. Por isso eu optei por antecipar a saída dessa posição. E aí, olhando aqui o resultado dessa operação, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Resultado, menos 2,15% da operação. E a saída ali antecipada, na perda dos R$ 7,28, gerou uma perda de 0,2% para o capital total. Então, reduzindo aí o tamanho da perda do capital total. E agora, e se ela gerar aqui um sinal de alta? Ela pode gerar? Pode, até pode, mas não encaixaria ainda de imediato essa entrada para mim em STBP3. Deixa eu até tirar aqui isso aqui da tela, que ficou na tela, esse sinal de alta assim. Ela pode gerar um sinal de alta aqui? Pode. Tá em suporte, mas de cara já não seria ainda uma entrada para mim. Deu uma desconfigurada até pelo gráfico semanal. Teria que acontecer algo mais aqui para arriscar uma nova entrada em STBP3. Depois disso, nós temos a SB3, que ainda segue na posição em aberta, aqui enrolada. É uma posição que ainda está de venda, que foi enviada pelo Lucas Moraes, analista aqui da DV Invest. Outra que foi enviada também por ele, BBSE3, que terminou o pregão de hoje com queda de 0,6%. Está ali. Chegou próximo do objetivo, né? O ativo tem objetivo aqui na faixa dos R$ 27,41. Chegou próximo sim, tem que andar um pouquinho mais, mas está mais próximo do objetivo. Para quem quer colocar um stop de proteção de lucro, o stop ficaria basicamente abaixo da mínima de hoje, ali na faixa dos 26,47. Qualquer mudança de stop que a gente fizer, a gente comunica dentro do aplicativo DV Invest, tá? E falando de Local Web, LWSA3, o que aconteceu aqui? A Local Web ontem fechou basicamente em cima da mínima do pequeno anterior, falando ali entre a média e a mínima do pequeno anterior, que era R$ 6,61, e hoje fecha efetivamente abaixo da média. Então, ou seja, já gerou um topo descendente, perda da mínima do pregão de hoje seria o sinal de saída a partir do próximo pregão. Então, tendência de possível mudança do stop dessa posição, que lembrando, o stop inicial da Local Web está em R$ 6,18, bem aqui mais para baixo, bem por aqui assim. Então seria só uma saída antecipada dessa posição comprada no papel. Depois disso eu vou falar, mas lembrando que isso a gente confirma dentro do aplicativo DV Invest, tá? Qualquer mudança do stop da operação. E agora eu vou falar de BBDC4.
Ação que fechou mal, pregão de hoje, com uma queda de 1,8%. Para quem estava comprado, gerou um sinal de saída em termos de stop de proteção de lucro. Para quem está de fora, lembrando, o ativo está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Para quem está de fora, tem a chance de buscar alguma compra nesse ativo se gerar algum sinal de alta nos próximos pregões. Como, por exemplo, um fundo ascendente. Mas o ideal é que fosse acontecesse lá na próxima semana, no decorrer da próxima semana. Quanto maior o número de candles que ela ficar aqui, melhor para essa entrada. Ou assim, ou ela ficar aqui de lado, uma entrada assim, rompendo tudo para cima. Tá? Outro ativo, depois de BBDC4, que eu anotei aqui, BPAC11. A ação também fechou em queda hoje, quase 2%. A ação também está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, com seus topos e fundos. Resumidamente, seria algo assim. Eu posso falar até assim, passar aqui, vir para cá, mas enfim, tendência de alta. Mas resumidamente, algo assim. E aí ela está gerando esses 3 candles aqui. Dá para buscar compra no rompimento? Até dá, mas seria legal que ela tivesse pelo menos mais um candle para romper lá na segunda-feira essa máxima. Ou se ela tiver mais uns 2 candles aqui, gerar um sinal de alta em cima dessa região aqui de suporte, ó, que ela ficou aqui funcionando como resistência por vários dias. Uma faixa de preço ali, não um número exato, mas por volta dos 24,85. Então seria um sinal aí de geraram alguma compra em cima de um nível de suporte através de um fundo ascendente ainda, um sinal de alta em cima da média móvel de 13 períodos. Na sequência eu vou falar de IP3, que teve um pregão excelente, uma alta de 7, destaque hoje aí de alta de 7,66% de alta, então o papel andou muito no pregão de hoje. Pivôzão de alta, o lado positivo é que esse ativo ele está dentro da carteira DV Perspectiva, que é uma carteira mensal, que inclusive foi atualizada no pregão de ontem, no fechamento do pregão de ontem, e está também dentro da carteira exponencial. Então é um ativo que, ou seja, aquela carteira que o Kaique revisa aí semanalmente, a perspectiva que eu reviso mensalmente. Então esse ativo está dentro das duas carteiras. Então algo realmente interessante que aconteceu. Vamos ver se ela dá sequência, mas é um pivôzão de alta, um gráfico de alta. Dá para entrar comprando? A alternativa de entrar comprando aqui seria com relação a retorno de 1 para 1, ou seja, você entra comprando por aqui, bota stop aqui e tenta pegar algo mais para cima. Ou superação da máxima do pregão de hoje, superação dos 42,02, stop em R$ 40,10 e coloca essa diferença aqui para cima, estourando 1 para 1. Desculpa, 1 para 1,5. Então vamos supor que o stop é de 5%, você coloca 7,5% de objetivo. 1 para 1 significa dizer, se o stop é de 5%, você coloca 5% de objetivo. Então ativo em boa tendência de alta e fazendo até uma projeção de alta aqui usando os números do Fibonacci em cima desse pivô de alta para ter uma projeção de alta, a projeção 100% do que ela andou nesse movimento aqui anterior, tudo que ela andou nesse movimento aqui, se ela resolver fazer algo parecido com a projeção de alta aqui a partir dos 37,83, o objetivo, ou seja, a expectativa de alta é de bater nos 43,46. Então, essa é a expectativa aí de acordo com os números do Fibonacci. Ativo, lembrando, alinhado para cima, gráfico diário, semanal, mensal, totalmente alinhado para cima e pera. Depois de um bom tempo enrolado no longo prazo, ela está agora resolvendo andar. Usem 5. Pregão de hoje, bom pregão, 2,74%. E se eu não me engano, o Eduardo, né, queria vender o papel, estava de olho na venda no papel, mas agora ela não gerou muito essa questão da venda, não. Não está muito alinhada para a ponta vendedora, principalmente depois do pregão de hoje. Estou até tentando localizar aqui o comentário que era sobre a venda, do Eduardo mesmo. O Eduardo me perguntando sobre venda. Se perdesse a mínima do pregão de ontem, mas não perdeu também. Né? Gerou foi um fundo ascendente. Então, nesse momento, ou seja, o papel está dentro de uma tendência de alta. E aí naquela região ali de suporte anterior, que aqui virou resistência, ela voltou para cima, gerou um sinal de alta aqui de novo. A superação da máxima de hoje seria até uma forma de abrir uma compra com stop aqui embaixo, mais curto, tentando pegar um movimento para cima. É fato que ela tem resistências importantes, que é isso aqui, ó. Que ela já bateu uma vez, ó, que era um gap de baixo de corpo, respeitou aqui de novo e aqui de novo. Então a zona de resistência mais relevante desse ativo fica por volta dos 11,60. E o ponto mais alto da resistência aqui é R$ 11,91. Por enquanto, sinalização para cima. Quem está comprado nesse ativo e quer colocar o stop mais bem protegido, quem já está comprado no curto prazo, pode deixar o stop abaixo da mínima desse candle grande de baixa.
ali nos R$10,82, logo aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Chegou aqui nesse nível de preço, girou aqui pelo menos mais 1 a 2 candles aqui, perdeu a mínima do candle anterior, gerou um topo descendente, um topo no mesmo nível do topo anterior, seria um sinal de saída de uma posição comprada em Uzi Minas. Então, primeiramente, o viés desse papel é positivo, já estava dentro da tendência de alta de curto prazo, e esse fechamento voltando para cima da média é algo positivo, superação da máxima desse candle reforça um pouco mais a expectativa de ter algo mais para cima. E lembrando só que do semanal a tendência é de baixa. Vamos lá, passar agora aqui falando de, depois de Uzi 5, vou falar de MRFG3, Marfrig. E voltando com o gráfico aqui para cima também, né? A ação terminou o pregão de hoje praticamente estável, com alta de 0,32%, mas o fato é que a ação vinha dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico diário, ela é de baixa no gráfico semanal, mas ela vinha dentro dessa tendência de baixa, superou o último topo descendente, que é a chamada mudança da tendência, ficando com a tendência indefinida e com a expectativa até mais positiva. Faz um candle de indefinição hoje, poderia até chamar de estrela cadente, um candle de reversão. Mas o fato é que com essa formação aqui, os dois candles aqui, cria-se uma expectativa um pouco maior de ter algo mais para cima. O desafio principal agora encontra-se aqui na casa dos R$15, R$16 número redondo, que é essa máxima aqui. Ó. O principal desafio agora é essa máxima na faixa de R$16. Quem está comprado, colocaria o stop aqui abaixo dessa mínima? Ainda não. Eu só sairia basicamente se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, aí sairia. Desculpa. Quem está de fora, entrar comprando aqui nesse ponto, seria para buscar uma relação de retorno, pegar a volatilidade do papel, 51 centavos, então comprou em 15,68, tira 51 centavos, aí você vai ter um stop ali na faixa de 3,3%, o stop ficando ali em torno dos R$15,15, e aí você projeta aqui pelo menos 75 centavos aqui para cima para ter uma relação de retorno de 1 para 1,5, seria uma alternativa aqui, ou seja, buscando 4,8%, lá na faixa 16,42. É uma alternativa de entrada em cima desse ativo. Saída ou batendo no stop que eu acabei de mencionar, tirando 51 centavos, ou se fechar abaixo da média e gerar nova mínima, também outra alternativa de saída de Marfrig. Taesa não, é CEMIG 4, setor aí da Taesa. CEMIG 4, o pregão de ontem foi muito bom, alta de 3,83%, mas de hoje muito ruim, e queda de 2,15%. O ativo ainda está patinando em cima desse nível aqui, ó. São dois topos. Fecha uma vez para baixo, fecha uma vez para cima, e agora fechando num nível ali intermediário entre os dois topos, e mais acima da média. Então, tecnicamente, ela está dentro de um movimento de subida. Quem já está comprado no papel, no swing trade, coloca o stop aqui embaixo dessa mínima, ou seja, coloca o stop em R$11,12. Aguarda pelo menos mais um pregão, vamos supor que o próximo pregão, essa ação ainda faça isso aqui para cima. E o outro, ela vem aqui e perca essa mínima. Então, seja um topo descendente, aí seria um sinal também de poder sair de uma posição comprada em CEMIG 4. Mas, por enquanto, quem está comprado, mantenha aí a compra em cima do papel, que está, tecnicamente falando, dentro de uma tendência de alta em todos os prazos operacionais. É fato que reverte essa tendência de curto prazo para uma tendência de baixa se voltar para baixo dos 11,13. CCRO3, a ação fechou mal hoje, queda de 1,12%. Veio aqui, rompeu lá um pregão de ontem no fechamento, jogaram o preço lá para cima, que ela nem tinha superado isso aqui antes, superou só no fechamento, né? O último fechamento do pregão costuma dar do mês, desculpe, costuma dar uma puxada aí, seja para cima ou para baixo. Aí o pregão de hoje abriu com gap de alta, mas já perdeu força, deixando aqui um candle chamado de nuvem negra. Para quem está comprado em CCRO3, joga o stop em R$12,93, estaria bem protegido, na minha opinião. Esse primeiro ponto. Outro é abaixo dos R$13, em R$12,99, que é logo abaixo da mínima desse pregão que foi o de rompimento. Ou seja, se perder a mínima desse candle, reforça a chance mais de ter algo para baixo, de ser um falso rompimento para a CCRO3. Após isso, NTCO3, que pregão que fechou em alta de 0,67, ativo basicamente indefinido nesse momento. O que retoma a tendência de alta dessa ação é, no curto prazo, curtíssimo a curto prazo, é ter uma superação dessa máxima aqui, ó, dessa região, ou seja, superar os R$17,30. Isso aumentará a probabilidade de ter algo mais para cima em
NTCO3. Tá? IVVB11, e lembrando que NTCO3 é um dos piores ativos de maneira geral aí ligados ao nosso índice Bovespa, ou seja, em termos de cenário gráfico, tendência de baixa mais forte. Então, um risco um pouco maior para as ponta compradora. Se for para arriscar na compra, eu arriscaria mais num prazo mais curto. Depois disso, eu vou falar aqui então de VVB11, que está num processo de recuperação, gerou um fundo. Quando eu falo recuperação, é porque a tendência é de baixa, topos e fundos descendentes. Beleza, nesses topos e fundos descendentes, o ETF, que é um fundo de índice que replica basicamente ali o comportamento do S&P 500, nós temos aqui um sinal de alta no gráfico semanal, aumentando a probabilidade de ter um movimento de subida caminhando para a média móvel exponencial de 13 períodos. Um processo de recuperação. E aqui, inclusive, superando essa faixa dos 217, gera ali, vamos dizer assim, um pivôzinho de alta, retomando a tendência de alta. Ou seja, fez isso aqui, volta aqui para baixo e faz algo aqui para cima. Criando uma expectativa mais positiva de curto prazo. Só lembrando que depois de um movimento muito longo desse para baixo, após chegar aqui nessa média, vai aumentar a chance da gente ter algo mais para baixo. Então, só pensar em VVB11 aqui, quem está pensando em entrar em VVB11, focando um pouco mais no curto prazo. Fazendo aqui a sinalização de alta, onde é que vai estar as próximas resistências? Basicamente aqui na faixa dos 220, 220, 60 e depois essa região mais pesada de resistência, que fica aqui na casa dos 223,5. Então seria essa faixa importante aí de resistência desse ativo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. Agradeço demais. Um grande abraço. Lembre-se de colocar aqui nos comentários o ativo que você deseja que seja comentado aí no próximo pregão. E até pregão desta quinta-feira. Até mais.